Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nesta nova semana. É a última semana que nós estaremos estudando acerca de provados pelo fogo. Quando nós passamos esses últimos 3 meses estudando, julho, agosto e setembro, sobre o crisol, ou seja, o sofrimento que nós como cristãos enfrentamos e ainda enfrentaremos no futuro. E essa lição realmente foi muito boa, muito produtiva, porque prepara o povo para o sofrimento que está realmente diante de nós. Nós não temos muito tempo nesse mundo, queridos. Às vezes eu vejo tantos planos e tantos projetos para o mundo que está em plena decadência moral, física e espiritual. Nós estamos vendo guerra da Ucrânia, as palavras do presidente Putin ameaçando bombas atômicas, Estados Unidos ali se comprimindo. Ellen White disse que a América do Norte iria realmente entrar numa ruína, e nós estamos vendo os Estados Unidos a passos largos dessa ruína nacional, porque isso é profecia. Nós sabemos que a América é o país, realmente a nação mais rica, mais poderosa, mas está perdendo. Por quê? Porque tem 2 outras nações que irão sufocar, que é China e Rússia. Eles estão se preparando para esse grande momento, e isso é profecia, não é brincadeira, não é alarmismo, não é teoria da conspiração. Isso é verdade, é uma realidade, e os nossos olhos têm que estar na profecia. Portanto, encerrando esta semana, Cristo no crisol. Nós vamos falar do que mais sofreu nesse planeta, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Sofreu para nos dar vida eterna, sofreu para possibilitar a nossa salvação, pagou o preço. E no próximo trimestre, eu já estou aqui com a lição do próximo trimestre. Se você desejar adquirir essa lição, entre em contato com a CPB, aí nós temos o site, e aqui é Vida, Morte e Eternidade. Essa lição é do brasileiro, o pastor Alberto Tim. Nós sabemos que o pastor Alberto Tim, ele é doutor em teologia, é um grande estudioso da Bíblia. E nós vamos ter o prazer de estudar essa lição nesse último trimestre do ano de 2022, correspondente a outubro, novembro e dezembro. Então nós teremos prazer realmente em estudar, e lembrando mais uma vez que a nossa lição ela é complementar à profetisa Ellen White. Então, quando você vê uma lição com esse espiral aqui, você fica sabendo que é uma lição especial que traz atrás um apêndice da profetisa Ellen White, e é uma bênção para o nosso crescimento, para o nosso enriquecimento espiritual. Eu tenho visto muitas pessoas investindo em suas carreiras acadêmicas, em suas carreiras universitárias. Não tem nenhum problema em você investir numa carreira acadêmica, como eu também investi. Eu já disse aqui que eu fiz graduação, eu fiz mestrado e fiz doutorado. Eu estudei muito para o mundo secular, para uma vida acadêmica. Mas o detalhe é, ao mesmo tempo que estudava lá, estudava mais as Santas Escrituras, para que o crescimento das Santas Escrituras sobrepujasse o conhecimento acadêmico. Louvado seja o Senhor! Quanto mais estudamos a Bíblia, mais capazes nós ficamos, tanto para o mundo acadêmico secular, principalmente para o mundo cristão, ou seja, para sermos os verdadeiros homens e mulheres das fileiras do Deus vivo, com muito conhecimento nas Santas Escrituras, ou seja, versados nas Santas Escrituras. E nós vamos então agora orar para estudarmos esse último tema, a lição número 13, Cristo no crisol. Oremos, portanto. Deus bendito e poderoso Pai, graças te dou, ó Deus, por mais uma semana,
porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é o nosso Deus, Senhor, Deus maravilhoso. Ao estudarmos Cristo no crisol, ao recapitularmos quanto Jesus sofreu para pagar o infinito preço da nossa redenção, nós ficamos alegres e felizes, porque o Senhor nos amou primeiro. Toca os meus lábios com brasas vivas, derrama sobre mim o Espírito Santo, sobre cada irmão, cada família representada que vai assistir esse vídeo. Leva paz aos seus corações e a certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Eu te agradeço e oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, o verso a memorizar é um dos textos mais intrigantes da Bíblia. Está aqui em Mateus, no capítulo 27. Nós vamos ver aqui no versículo 46, que é justamente a exclamação de Jesus, né? Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que significa, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, nós vimos que lá o Salmo 22, no versículo 1, também o salmista, já há cerca de 2000 anos antes de Jesus vir, ele também disse a mesma frase. A Bíblia é toda o quê? Conectada uma com a outra, existe uma conexão intrínseca, desde Gênesis até Apocalipse. Então, aqueles aqui é o grito, é o clamor do coração de Jesus. Jesus estava muito triste e ele então sentiu ali o peso da separação entre Deus e ele, porque todos os 33 anos e meio que Jesus esteve aqui na terra, ele recebia a luz da glória do Pai. Mas aqui nesse momento, quando ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o peso da separação, ou seja, do cuidado de Deus, do amor de Deus. Queridos, em nome de Jesus, eu lamento em dizer que essa separação aqui é o mesmo peso de separação que os ímpios vão receber depois do milênio, quando Jesus voltar para julgar os ímpios e eles receberem a sua sentença final juntamente com Satanás e seus anjos. Porque o fogo do inferno, ou seja, após o milênio, foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para os filhos de Deus, ou seja, a humanidade criada por Deus. Mas as pessoas, infelizmente, não querem aceitar Jesus como seu Salvador. Não querem aceitar a palavra de Deus como palavra de fé, de regra, de vida. Não é isso, queridos? E, portanto, Deus não pode salvar as pessoas obrigadas. E aqui nós temos o comentário que diz: sempre que ponderamos sobre o sofrimento, surge uma pergunta: como o pecado e o sofrimento surgiram pela primeira vez? Nós já sabemos essa história. O pecado surgiu no coração de Lúcifer, lá nos céus. O pecado não surgiu aqui no planeta Terra, mas surgiu lá naquela rebelião entre Satanás, e depois Jesus teve que expulsar Satanás do céu. O originador do pecado é Satanás. É o mistério da iniquidade chamada. Nós iremos conhecer um pouco disso nos céus. Aqui nos é praticamente impossível compreender. É o mistério da iniquidade. Como começou o mal no coração de Lúcifer, nós saberemos quando chegarmos na eternidade. Por meio da revelação divina, temos boas respostas, ou seja, eles surgiram por seres livres, não é? Abusaram da liberdade que Deus lhes deu. Satanás era o quarto, não é? Na hierarquia do céu. Depois de Pai, Filho e Espírito Santo, ele era a quarta pessoa, era o anjo cobridor que estava sempre na presença do Pai. E ali surgiu, no contexto de liberdade, de livre-arbítrio, Satanás resolveu o que? Pecar. E ainda hoje Deus nos concede o livre-arbítrio. Todos nós somos livres para aceitar Jesus como Salvador, ou então para ficarmos o que? Em pecado. Aqui na parte de domingo diz os primeiros anos. Queridos, aqui na parte de domingo
e no sábado nós vemos o que é a encarnação de Jesus Cristo. Aqui nós vamos ver como Jesus foi encarnado, que é o segundo mistério que paira sobre o quê? Sobre Deus. É o mistério da piedade. Como Jesus se fez homem, como Jesus se fez um de nós, ou seja, Jesus tinha uma elevada posição no céu, uma exaltada posição no céu e veio se tornar mais o que? Mais baixo do que os anjos, menor do que os anjos, por amor a cada um de nós. E nós vamos ver o que? Que Jesus é o Criador de todas as coisas. Como que o Criador de todas as coisas, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, se tornou Emmanuel, Deus conosco, ou seja, um de nós. E nós temos que compreender que naqueles primeiros anos de Jesus, aqui nós vamos ver, aqui no livro de Lucas, nós vemos também aqui Mateus, o que há nesses versos que mostram como Jesus veio. Querido, Jesus não veio nenhuma pompa, Jesus veio na pobreza extrema. Eu até nem conheço pessoas hoje no século 21 que tenham nascido num curral fétido, num curral cheio de mosquitos. Ali foi que nasceu o Filho de Deus. Olha a humilhação do Filho de Deus, a humildade do Filho de Deus. Jesus nasceu realmente numa manjedoura, numa família extremamente pobre, ou seja, ele foi perseguido, ele não foi reconhecido pelos seus, ou seja, quem realmente estava ali esperando Jesus, a nação escolhida por Deus, ou seja, os israelitas que detinham, que eram os depositários dos rolos, não é? Que Deus enviou através de Moisés, através de outros profetas. Eles não estavam sabendo, não estavam esperando apenas uns pobres pastores que naquela noite estavam ali em vigília, vigiando o seu gado, é que realmente falavam do nascimento de Jesus. E os estrangeiros chamados os reis magos do Oriente, ou seja, esses reis magos, eles haviam estudado as profecias e eles estavam tão atentos aos acontecimentos que eles reconheceram a estrela de Belém. Aqui eu já faço a primeira aplicação. Assim como nós, adventistas do sétimo dia hoje, no século 21, a igreja remanescente de Deus, que deveríamos estar, como diz aí, cantando a pedra, dizendo tudo o que vai acontecer até o final da história, porque Deus já nos revelou por meio das Santas Escrituras e por meio do espírito de profecia. Nós estamos hoje vendo as pedras lá de fora clamando. Eu tenho visto os padres pregando sobre a volta de Jesus com tanta intensidade. Os evangélicos, de modo geral, do mundo cristão, também falando da brevidade da volta de Jesus. Mas eu tenho visto poucos sermãos nas fileiras do Deus vivo para alimentar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para preparar o povo de Deus. É por isso, queridos, que há uma grande profecia que recai sobre nós. Aqui Ellen White diz no espírito de profecias que é tão pouco, é a minoria de nós é que realmente vai ter estudado as Santas Escrituras. É a minoria de nós, é menos que ali as 5 virgens prudentes. Nós seremos menos do que elas. Ou seja, o povo de Deus, infelizmente, em sua grande maioria, vai se perder. Por quê? Porque deixou de absorver, deixou de sorver o conhecimento das Santas Escrituras e está gastando o seu tempo, entretendo o seu tempo com televisão, com cinema, com músicas, com bobagens, com histórias fictícias, e estão esquecendo de dar o lindo plano da redenção em Jesus Cristo. Estão esquecendo de dar as Santas Escrituras em profundidade. Se existe uma hora em que o povo de Deus deveria estar mergulhado nas Santas Escrituras, nas profecias bíblicas, esse momento é agora. Mas infelizmente as pessoas estão absortas, entretidas, absorvidas pelas belezas
e o que? Desse mundo, achando que esse mundo tem uma sobrevida de muitos anos. E infelizmente, para mim é felizmente, eu tenho que dizer que nós temos tão poucos anos nesse planeta. Eu fico feliz porque eu digo, ora vem, Senhor Jesus. E aqui nós vamos ver, queridos, outra passagem interessante, não é? Que elemento há dessa passagem que nos ajuda a entender que o jovem Jesus enfrentou? Jesus enfrentou muito preconceito. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, a cidade onde ele viveu. As pessoas ali conheciam sua família e desdenhavam da pobreza de Jesus, da condição física de Jesus, ou seja, da condição de ser meramente digamos assim, uma pessoa que trabalhava numa marcenaria, não é? Jesus era um carpinteiro e ali eles ficavam, como que esse pode ser o nosso Deus Salvador? Eles desdenhavam de Jesus, com exceção de Adão e Eva, antes da queda, Jesus foi a única pessoa sem pecado que já viveu. Ou seja, um pouco antes, realmente, Adão e Eva, na sua inocência, eles eram sem pecado em sua plenitude. Mas depois conheceram o pecado. Jesus nunca conheceu o pecado. Ele viveu uma vida sem pecado. Em sua natureza e impecabilidade estava imerso em um mundo pecaminoso. Claro que nós temos conhecimento pelo Espírito de profecia, pelas Santas Escrituras, que no tempo do fim o povo de Deus também vai passar por uma vida semelhante à vida de Jesus, ou seja, nós teremos pela força de Cristo vencendo cada dia o pecado em nossa natureza, não é? Teremos a natureza carnal, obviamente, mas não estaremos mais cometendo o pecado assim arbitrariamente, voluntariamente, ou seja, por vontade. Deus há de nos dar poder para sermos mais que vencedores, ou seja, Jesus, ele absorveu, ele reterá a natureza humana para toda a humanidade. Ele vai carregar para sempre a natureza humana, porque ele se fez menor que os anjos e se fez um de nós. Ou seja, em sua pureza, Jesus, que tortura deve ter sido para a sua alma, por estar constantemente em contato com o pecado. Desde que Jesus era criança, ele sempre via a maldade no coração, inclusive dos seus irmãos, os filhos de José. Inclusive, os filhos de José também perseguiam Jesus, não é isso? Havia ali um conflito familiar interno dentro daquela casa, porque os irmãos de Jesus repreendiam Jesus, que mesmo quando criança, quando Jesus foi ao templo, ele estava ali no meio dos doutores da lei, falando da sua obra, da sua missão salvífica, falando do reino do seu Pai. Mesmo ali ele trouxe oposição dos seus irmãos. Aqui na parte nós vamos ver o que Ellen White comenta aqui, agora na parte aqui de domingo, nós vamos ver que coisa interessante. Olha o que Ellen White aqui vai nos dizer. Ela vai dizer o seguinte: aquele que havia se colocado em oposição a Deus era um ser de grande poder e glória. Aqui é falando de Lúcifer. Sobre Lúcifer, o Senhor declarou: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Lúcifer tinha sido o querubim cobridor. Estava ali na presença de Deus, cobrindo, não é? Ali os átrios do Monte Sião, onde realmente tem o trono do Deus eterno. Ou seja, estivera na luz da presença divina. Havia sido mais elevado de todos os seres criados e revelava ao universo os propósitos divinos. Já entendeu? Ele ficava atrás do trono de Deus como anjo cobridor, todo o tempo na presença do Deus Altíssimo, ali recebendo luz, amor. E, no entanto, em seu coração, ele formulou esse plano horrendo do pecado, que é assentado na inveja, na discórdia, entende? Nos conflitos internos da pessoa. Deus poderia ter destruído Satanás e seus adeptos tão facilmente como se pode atirar uma pequena pedra ao chão, mas não fez isso. A rebelião não seria vencida pela força,
Poder de coerção só existe no governo de Satanás. Deus não coage ninguém. Não existe coerção no reino dos céus. E nós precisamos entender isso muito bem. Depois que Cristo condescendeu em deixar seu excelso domínio, descer de uma altura infinita e assumir a forma humana, poderia haver adotado qualquer condição da humanidade que preferisse, mas grandeza e a posição não significavam nada para Jesus. Se Jesus viesse rei, nós vimos essa semana aí como a mídia, como todos os holofotes estavam voltados para a Rainha Elizabeth II, que morreu. Nós vimos ali, entre aspas, a pompa do seu funeral, a riqueza daquela família. Jesus não quis vir como rei mundano, um rei terreno. Porque isso não tinha nenhum atrativo para Jesus. Por quê? Porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Pai da eternidade, é o Criador de todas as coisas. O que valeria Jesus receber o título de rei, não é? Da Inglaterra, ou de outro país, ou de outro reino? Não, Deus não tinha interesse nisso. E aí nós vamos ver. Ele escolheu o modo de vida mais baixo e humilde. Belém foi o lugar de seu nascimento, o lugar de sua linhagem era pobre, mas seu pai era Deus. O dono do mundo era o Pai de Jesus Cristo, não é, nesse processo de encarnação dele. Nenhum vestígio de luxo, comodidade, satisfação ou condescendência egoísta foi introduzido em sua vida, a qual era uma constante rotina de abnegação e sacrifício pessoal, em conformidade com seu nascimento humilde. Ele não teve, evidentemente, grandezas nem riquezas, para que o crente mais humilde não possa dizer que Cristo jamais experimentou a tensão de angustiante pobreza. Jesus veio mais pobre dos homens, para que nenhum ser humano que seja pobre possa dizer: ah, mas Jesus não lembrou de mim. Jesus se tornou também um de você, um pobre como nós, pobres e espirituais também. Se ele tivesse aparência de exterior, ostentação, riqueza e magnificência, a classe mais pobre da humanidade teria evitado sua companhia. Claro, se ele viesse com pompa, ostentação, as pessoas tinham até medo de chegar perto dele, não é? Como nós vemos alguns reis terrenos, com muita segurança, não é? Assim, muito realmente guardados em seu próprio mundo, em seu próprio contexto. A verdade de origem celestial seria seu assunto, competia-lhe semear a verdade na terra, e veio de tal maneira que fosse acessível a todos, para que unicamente a verdade causasse uma impressão sobre os corações humanos. Jesus veio revelar o Pai, o amor do Pai, porque Lúcifer acusou o nosso Deus, o Pai, o nosso Pai, de tirania arbitrária. Jesus veio revelar o Pai, ou seja, o seu amor, o seu cuidado pela humanidade. O contentamento de Cristo em qualquer circunstância irritava seus irmãos. Eles não sabiam explicar a razão de sua paz e serenidade, e nenhuma persuasão da parte deles podia induzi-lo a participar de qualquer planos ou medidas que dessem a impressão de trivialidade ou de culpa. Em todas essas ocasiões, ele se afastava dessas atitudes, afirmando claramente que elas desviariam a outros e não eram dignas dos filhos de Abraão. Ou seja, às vezes, de igual modo, hoje eu vejo comportamentos que não são dignos dos filhos do Altíssimo. Na parte de segunda-feira, desprezado e rejeitado, ou seja, lá para ler esses versos, como esses versos nos ajudam a entender os sofrimentos que Jesus enfrentou. Queridos, primeiro Jesus foi desprezado e rejeitado pela própria nação que ele veio salvar. Eles não reconheceram Jesus, eles
desdenharam de Jesus, ou seja, Jesus foi perseguido, ele foi humilhado, não é isso? Ele foi o quê? Ele foi extremamente ameaçado por aquelas pessoas, né? Embora ele sendo o Criador, ele realmente foi o tempo todo, veio para salvar essas pessoas. Existia amor no coração de Jesus. Quando ele foi ao templo, que ele leu lá Isaías no capítulo 60, que nós vemos quando ele disse, não é? Realmente quando ele leu aquele versículo, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu vim para evangelizar, para salvar, levar a vida aos cativos. A nação judaica quis matar Jesus, quando ele disse, hoje se cumpriu essa profecia do profeta Isaías, falando que ele era aquele Messias, que ele era aquele homem, não é? Porque cujo Espírito de Deus estava sobre ele para evangelizar, para salvar e para curar a humanidade. Eles foram para cima de Jesus com pedras, mas Jesus fugiu e os anjos esconderam Jesus da presença deles. Ou seja, seu povo não o recebeu, a igreja não o recebeu, a liderança da igreja desdenhou de Jesus. Que liderança? Os líderes judaicos, queridos, Anás, Caifás, os sumos sacerdotes da época, ou seja, eles desdenharam de Jesus, mangaram de Jesus, sorriram de Jesus, zombaram de Jesus em sua humilhação. Os líderes e até mesmo as pessoas comuns constantemente interpretavam mal a vida, ou seja, os atos e os ensinamentos de Jesus, e isso causava rejeição e ódio no coração das pessoas que ele veio salvar. Hoje também eu tenho visto em nossas fileiras perseguição, sabe? Aquelas pessoas que não estão recebendo diariamente o pão do céu, que não estão bebendo na fonte verdadeira, mas estão bebendo de cisternas rotas. Eu os vejo com uma mensagem diferente, com uma linguagem diferente, com um comportamento diferente. E ali mostra o quê? Rejeição ao estudo da palavra de Deus. Muitas vezes também eu vejo que há uma rejeição contra o espírito de profecia. Ellen White não é teóloga, Ellen White não faz exegese do texto bíblico, não sabe estudar um texto bíblico em sua profundidade, não estudou hermenêutica. Ellen White não frequentou uma universidade, tinha apenas o 4º ano do primário. Queridos, o último engano de Satanás dentro da igreja adventista do 7º dia, das nossas fileiras, vai ser o quê? Anular o espírito de profecia. Vai ser jogar sombras de dúvida sobre a veracidade do espírito de profecia. Sempre o que? Desmerecendo o espírito de profecia. É por isso que nós temos como povo remanescente de Deus ficarmos atentos ao que foi profetizado pelas Santas Escrituras e pelo texto profético, ou seja, o espírito de profecia. As pessoas não leem, não estudam e ficam com raiva de quem estuda, ficam com raiva de quem cita Ellen White nos púlpitos. Eu não tenho vergonha da minha irmã, da profetisa que Deus levantou, Ellen White. Todas as vezes que eu posso, eu cito sim o espírito de profecia. A despeito se o A vai gostar, se o B vai gostar, a despeito da mentira que Satanás levantou, não é, nas fileiras de Deus, que quando você diz o nome Ellen White, você está expulsando as pessoas da igreja, porque as pessoas acham que nós temos uma segunda Bíblia escrita por Ellen White. Não, queridos. Todas as vezes que Ellen White escreveu, ela escreveu o que? Ela diz, a Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a luz maior que conduz o povo de Deus. Ela diz, eu sou apenas uma luz menor que conduzo para a Bíblia. Todos os textos da irmã White, ela conduz para as Santas Escrituras. Ela conduz para o estudo profundo das Santas Escrituras. Portanto,
essa não é uma desculpa plausível para que as pessoas hoje possam tirar o brilho do espírito de profecia dos nossos púlpitos. E aqui nós vamos ver, não é isso? É a pergunta número 4, não é? Ou seja, o que esse texto nos diz, como Cristo se sentia. Quando Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que olha que texto interessante, não é? Que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Jesus diz, quantas vezes eu quis, como a galinha, não é isso? Colocar vocês, aninhar vocês embaixo das minhas asas. Queridos, quando Jesus sentia, via essa rejeição aqui, não era prejuízo para ele, era prejuízo que para a nação que ele veio salvar, para a humanidade que ele veio salvar. Jesus via as consequências. Quando ele citou esse texto aqui específico, ele estava já vendo lá no ano 70, quando, no contexto da destruição de Jerusalém, quando ele via a nação escolhida, a nação de Israel, comendo seus filhos, sendo canibais. Eles tiveram que comer os próprios filhos, eles tiveram que comer os chinelos, tiveram que comer plástico, tiveram que comer couro. Queridos, olha a que ponto chegou a nação escolhida de Deus, o povo de Israel. E quando Jesus aqui diz, Jerusalém, Jerusalém, não é isso? Que matas os profetas e apedrejas que te são enviados. Está se referindo a esse momento específico. Ele estava vendo as consequências de rejeitar Jesus, as consequências de deixar Jesus de lado. E nós hoje também estamos vendo as mesmas consequências das pessoas que querem fingir uma vida cristã, ou seja, viver um protagonismo inútil. Eles não são cristãos verdadeiros, vivem uma vida dobre, ou seja, ânimo dobre. Ora estão aqui, ora estão aqui. Uma vida dúbia. Queridos, Deus não aceita. Ou você é cristão, ou você não é cristão. É por isso, queridos, que nós temos que dizer, eu posso fazer aqui uma paráfrase, igreja adventista, não é? Que tem o que tirado dos púlpitos, muitas vezes, algumas pessoas, não é, que eu tenho visto por aí no mundo cristão, não só em nossas fileiras, tirados dos púlpitos a verdade. As 3 mensagens angélicas deveriam ser pregadas pelo menos uma vez por semana na igreja. A parábola das 10 virgens deveriam ser pregadas. O livro de Daniel e Apocalipse, diz o Espírito de Profecia, devem ser encadernados juntos para serem estudados. Ellen White diz, vocês precisam estudar o capítulo 12 do livro de Daniel, antes que vocês recebam o tempo da perseguição. E nós estamos no limiar do tempo da perseguição. Então é necessário que nós possamos estudar. Ou seja, todos nós sentimos o aguilhão da rejeição. Não é bom você ser rejeitado, você ser perseguido. Jesus sentiu esse peso, não é isso? Porque quando nós somos rejeitados, nós não sentimos o que a rejeição pode significar para aquele que nos rejeita, que pode ser alguém que nós às vezes amamos. E às vezes nós queremos que essa pessoa aceite Jesus como seu Salvador. Nós queremos mostrar a verdade como ela é em sua essência, por meio do estudo da Bíblia e do espírito de profecia. E as pessoas às vezes rejeitam você, rejeitam a mensagem, rejeitam o mensageiro. Fica difícil, não é isso? E aqui foi, porém, devido à sua inocência que ele sentiu tão intensamente os ataques de Satanás. Muitas vezes Satanás atacou Jesus, levantou multidões para atacar Jesus. E ali Jesus, em sua inocência, sentiu o grande peso do que é ser rejeitado, do que é ser desprezado. Ellen White comenta aqui, o corpo e a mente de Cristo eram humanos. Ele era osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Esteve sujeito à pobreza desde o exato momento em que entrou no mundo. Esteve sujeito a decepções e provas em seu próprio lar.
entre seus próprios irmãos, não estava rodeado de seres puros e belos, como nas cortes celestiais. Estava cercado de dificuldades, veio ao nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado e para refutar a mentira de Satanás de que não era possível aos seres humanos guardar a lei de Deus. Como eu também refuto Satanás quando eu digo que é possível sim guardar a lei de Deus. E mais possível será quando o Senhor morar 100% em nossa vida. Nós estamos caminhando para esse processo de tal santidade que Satanás vai olhar para nós e vai ver Jesus e vai ver nós guardando 100% a lei de Deus que ele acusou lá no céu que era impossível guardar. Mas aqui Ellen White está refutando Satanás, está vindicando aqui o caráter de Deus quando ela diz não estava rodeado, estava cercado de dificuldade. Ele veio ao nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado e para refutar a mentira de Satanás de que não era possível aos seres humanos guardar a lei de Deus. Se Cristo guardou, eu também tenho condição de guardar, não por força minha, mas pelos méritos de Cristo, pelo poder de Cristo que emana e vem para a minha vida. Esse é o processo de santificação. E ela continua dizendo, que coisa linda, queridos, quando ela vai realmente complementar e vai dizer aqui, ou seja, Cristo veio viver a lei em seu caráter humano, exatamente da maneira pela qual todos podem viver a lei na natureza humana, se procederem como Cristo procedeu. Ele inspirou santos homens, olha só, ele inspirou santos homens do passado a escrever para benefício do ser humano, que se apoderem da minha força e façam paz comigo, sim, que façam paz. Queridos, aqui Deus está garantindo que nós vamos refletir o seu caráter 100% logo mais. Satanás já é vencido na cruz e Cristo vai nos dar a sua vitória para que nós também possamos realmente ter essa força. Os escribas e fariseus se enchiam de inveja porque o povo ouvia tão atentamente as palavras desse novo mestre. Decidiram então interromper seu domínio sobre as multidões. Começaram a atacar seu caráter, alegando que ele havia nascido em pecado e que expulsava demônios por intermédio do príncipe dos demônios. Queridos, como a nação judaica foi longe demais. E queridos, os nossos irmãos também irão longe demais quando começarem a nos perseguir. Que como os nossos irmãos vão nos perseguir. Eu já sinto isso na pele há muitos anos. Perseguição, ignomínia, mentiras. Mas aqui está escrito, todos os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição ou padecerão perseguições. E aqui é a arma de Satanás, é perseguir os santos de Deus. Eu fico feliz por estar dos lados dos que são perseguidos e não dos que perseguem. O lado dos que perseguem só tem um nome, filho de Satanás. E aí, queridos, nós vamos realmente ver que absurdo. Na parte de terça-feira, Jesus no Getsêmani. Queridos, como foi caro o preço da nossa salvação, da nossa redenção. Como foi caro. E aí nós vamos ver o que esses versos mostram sobre o sofrimento de Jesus. Ou seja, o sofrimento, Jesus sofreu. Ele sofreu tão grandemente, tão intensamente que ele suou, ele foi suar enormes gotas de sangue aqui na sua fronte. Queridos, Jesus tremia. Jesus disse, a minha alma está triste a minha alma está profundamente triste até a morte.
Jesus queria, fiquem aqui, vigiem. Jesus queria ouvir uma palavra de carinho, uma palavra de afeto, uma palavra de conforto, um reforço humano, um ombro humano que pudesse conversar com ele. Mas todos os seus amigos fugiram, ficaram escandalizados naquele momento da morte, do sofrimento de Jesus, e sentiu o peso da separação do Pai. Jesus sentiu o peso, ele estava no Getsemane já ali sentindo esse peso, essa diferença do que é estar na presença do Pai. Queridos, Jesus pagou o preço. Ou seja, Satanás acusava-lhe Jesus, dizia: olha, os homens por quem tu veio morrer, um te traiu, esse outro aí te negou, eles não te amam, não vale a pena você sofrer por essa humanidade. Satanás ficou o tempo todo ali, trazendo um vitupério para a vida de Jesus, trazendo o que mais dor, e Jesus cada vez mais ficava em agonia. Jesus entrou num processo de depressão, de tristeza de alma ali, mas ali Jesus o que? Deus enviou o anjo Gabriel para dar o que? Certeza para Jesus do lindo plano da salvação e da redenção. Gabriel descortinou para Jesus o futuro, e Jesus me viu aqui no século 21 sendo uma pregadora da verdade presente, sendo uma pregadora das santas escrituras, sendo uma família aqui que está se preparando para habitar com ele. Jesus viu todos os nossos irmãos, Jesus viu o futuro no seu reino de glória e que valeria a pena sim o seu sacrifício. Jesus viu o fruto do seu sacrifício e ficou satisfeito, e isso reanimou Jesus. E aqui foi a uma pequena distância dos discípulos, não tão afastado que não pudessem vê-lo e ouvir, e caiu prostrado para trás. Jesus foi fazer o que no Getsemane? Foi orar. Aqui está a nossa arma poderosa, é a oração. Jesus foi orar, foi pedir alento ao Pai, pedir força ao Pai, pedir contentamento ao Pai para poder passar por esse grande cálice, esse cálice que muitos outros vão receber depois do milênio. Queridos, Jesus pagou esse cálice aqui, ou seja, Jesus sorveu esse cálice, bebeu esse cálice para que eu não possa beber, para que você não beba, para que a sua família não beba, para que a humanidade não beba. Mas infelizmente a humanidade quer beber esse cálice quando rejeita as santas escrituras, quando rejeita a lei de Deus, quando rejeita o próprio Cristo, quando rejeita os ensinamentos de Cristo através da Bíblia e do espírito de profecia. Queridos, é isso que acontece. Nós temos que entender, esse cálice foi dado para Jesus tomar, mas muitos vão beber o mesmo cálice, ou seja, sentir o peso do afastamento total de Deus, porque todos os que ainda vivem hoje no século 21, quer sejam bons ou maus, quer sejam cristãos ou não, estão sob a mão poderosa do Espírito Santo. Deus ainda está influenciando esses corações. Deus ainda está enviando o Espírito Santo. Deus ainda está envidando enormes esforços para salvar a humanidade. Mas quando o Espírito Santo for retirado da terra, eles já vão poder contemplar o que é esse afastamento de Deus que Jesus sentiu aqui, lá no Getsemane e depois lá na cruz do Calvário. O total afastamento de Deus, queridos, é um preço muito caro, e Satanás já sabe o que é essa dor que ele sente desde que ele caiu do céu. Ele sabe o que é o afastamento de Deus, e ele quer conduzir a humanidade para esse afastamento de Deus, falando que a sua lei foi abolida, que a sua lei é difícil de guardar, que a sua lei é impossível de ser guardada, que a sua lei é uma lei arbitrária. Mas eu pergunto a você, qual é o reino nesse planeta que tem uma lei de apenas 10 itens? Nenhum, queridos. Hoje você vê até um regimento de uma instituição, tem aí cerca de 60 páginas. Você vê qualquer constituição, a Constituição brasileira, quantas páginas, quantos ali itens, não é isso? Quantas leis,
quantos parágrafos, e Deus, em sua sabedoria, nos deu uma lei tão resumida, mas tão ampla do seu amor, porque a lei reflete o amor de Deus, que são apenas 10 itens pequenos que cabem na palma da mão de um homem. Queridos, como que o governo de Deus consegue se manter com apenas 10 mandamentos? Querido, só o mesmo Deus de amor para criar uma lei tão linda, uma lei tão em essência do seu amor. Queridos, e aqui você vai ver que esse cálice vai cair sobre todos os ímpios depois do milênio e sobre Satanás e seus anjos. Ou seja, nesse momento, Cristo estava em uma situação diferente daquele que realmente sempre estivera. Seus sofrimentos podem ser mais bem descritos pelas palavras dos profetas. Desperta, ó esperta, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. E ali realmente houve muita dor e muito sofrimento. E nós vamos aqui na parte de terça-feira ver o que Ellen White comenta para o nosso crescimento aqui. Vejamos que coisa interessante que nós podemos aqui entender grandemente como é que isso acontece. Vejamos aqui, Jesus no Getsemane, vai dizer uma coisa linda aqui, no jardim do Getsemane, quando o cálice do sofrimento foi posto na mão do Salvador, adveio-lhe o pensamento, deveria bebê-lo ou deveria deixar que o mundo perecesse no pecado? Claro que Satanás colocou essas perguntas na mente de Jesus. Seu sofrimento foi grande demais para a compreensão humana. Ao sobrevir-lhe a angústia de alma, o suor dele se tornou como gotas de sangue. O cálice misterioso tremeu em sua mão. Nessa terrível crise, quando tudo estava em jogo, o poderoso anjo que está na presença de Deus postou-se ao lado de Cristo, não para tirar-lhe o cálice de sua mão, mas para fortalecê-lo, a fim de que o tomasse com a certeza do amor do Pai. Cristo bebeu o cálice e por essa razão os pecadores podem ir a Deus e encontrar perdão e graça, porque Jesus bebeu aquele cálice. Eu tenho a salvação em plenitude através do amor de Cristo. Amém, queridos. Mas os que participam da glória de Cristo também devem participar de seu sofrimento. Claro que nós sofremos e vamos sofrer. Não é prerrogativa do cristão, é sofrer. Ou seja, tomaremos a nossa cruz, compreendendo inteligentemente o que significa seguir, não é praticando a abnegação. Ou seja, será que nós vamos realmente tomar nossa cruz? Naquela densa escuridão, a presença de Deus foi oculta. Ele, ou seja, ele fez das trevas sua habitação. O próprio Deus Pai estava ali, mas estava velado por aquelas sombras. Queridos, aqui na parte de quarta-feira, nós vamos compreender o Deus crucificado. Sim, queridos, ali, depois de sair do Getsemane, Jesus recobrou as suas forças. O Pai, quando envia Gabriel para fortalecer a sua vida, ele realmente se levantou forte para cumprir, para tomar aquele cálice. Cálice que eu não sou obrigada a tomar na morte eterna, que é o cálice da morte eterna, que é a separação para sempre de Deus. Ou seja, a morte por crucificação era uma das punições mais severas que os romanos infligiam a qualquer pessoa. Era considerada a pior maneira de morrer. E Jesus não morreu assim uma morte normal, não. Morreu uma morte ignominiosa, morreu uma morte horrenda, uma morte de vergonha, uma morte que realmente era para os piores inimigos, para os piores, digamos assim, ladrões da humanidade, aqueles salteadores, aqueles homens maus e vis daquela sociedade. Ou seja, portanto, era horrível para alguém ser morto dessa forma, em particular o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ou seja, nós devemos sempre lembrar que veio em carne humana.
entre as surras, os açoites, os pregos cravados em suas mãos e pés, e o peso angustiante de seu próprio corpo, rasgando ali suas feridas. Queridos, pode imaginar que sofrimento esse por amor a cada um de nós, mas Ele ressuscitou, aleluia. Jesus hoje não está mais na cruz, a cruz hoje é só um símbolo do seu sofrimento. Ele está nos céus, está diante de Deus, intercedendo por cada um de nós, está no lugar santíssimo do santuário celestial. E aqui nós vamos ver que houve trevas sobre a terra, porque o Deus Pai ali ficou velado por aquelas trevas. O véu do santuário se rasgou de alto até baixo, uma mão rasgou aquele véu do santuário, e muitos estavam mortos, ressuscitaram, são as primícias dos mortos. Jesus é a primícia dos mortos, e trouxe e levou consigo ao céu muitos dos nossos irmãos, e pela fé, eu acredito que um daqueles que realmente ali ressuscitou foi João Batista. Assim como Deus permitiu que Moisés tivesse o melhor, ou seja, que Moisés passasse pela vida para poder subir aos céus, também João Batista, que teve ali a sua cabeça decepada, também eu acredito que da mesma forma que Deus deu a Moisés, essa alegria também deu a João Batista, o privilégio de ascender aos céus com o Deus Todo-Poderoso, quando às vezes ele diz: eis o Filho de Deus, né, que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas vezes João não disse essa frase? E agora ele subia para o céu com o Cordeiro de Deus para ver a glória de Deus. Algo muito maior aconteceu do que apenas a morte, embora ela fosse injusta, de que um homem inocente, de acordo com as Escrituras, a ira de Deus contra o pecado, ou seja, o nosso pecado, foi derramado sobre Jesus. Queridos, aquele cálice representa a ira de Deus. Quando Jesus diz: Pai, passa de mim esse cálice, ele temia a ira de Deus. E ali, a ira de Deus também vai incidir sobre todos aqueles que não querem aceitar Jesus como seu Salvador, sobre Satanás e seus anjos. Isso vai acontecer mais especificamente depois do milênio. Claro que eles vão também sentir um pouquinho da ira de Deus durante as 7 últimas pragas. Quem? Aqueles que não querem aceitar Jesus. Muitos dos nossos irmãos adventistas, que são meramente adventistas nominais, vão receber as 7 últimas pragas. E Ellen White diz algo assim, que é de doer, realmente de fazer até morrer a alma. Que os primeiros que vão receber essas pragas serão aqueles que se dizem fiéis dentro da igreja de Deus e que, no entanto, estão ali como homens que Satanás colocou, porque são filhos do inimigo. Meu Deus, que coisa lamentável, que o Senhor não nos permita estar nesse grupo, que nós possamos estar realmente edificando sobre a rocha que é Jesus Cristo. Ou seja, na cruz Cristo sofreu a justa indignação de um Deus justo contra o pecado, ou seja, os pecados de todo mundo foi o que Jesus pagou. Ou seja, no lago de fogo as pessoas hão de enfrentar essa ira de Deus. Eu já vou juntar logo aqui quarta e quinta em função do tempo, e na parte de quinta diz o Deus sofredor e seus seguidores, ou seja, aqui nós vemos Jesus sofrendo na cruz do Calvário, e aqui nós vemos os seguidores de Cristo que também sofrem e vão sofrer. Diante de nós está um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Daí a necessidade de recebermos a chuva serôdia para passarmos por esse tempo ilesos perante a face de um Deus justo, mas sem intercessor. Ou seja, o que nós temos que entender? Que aqui nós vemos o que? Cristo passou por essas tribulações, por esse sofrimento e perseguição, e os seguidores de Cristo também passarão pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas perseguições
aflições e pelas mesmas tribulações. Em meio ao nosso sofrimento, devemos ter duas coisas em mente. Qual é a primeira coisa que nós temos que ter em mente diante do nosso sofrimento? Que Cristo sofreu, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ou seja, o que conhecemos como indivíduos, Ele sofreu ou seja, Jesus sofreu corporativamente por todos nós. Aquele que não tinha pecado tornou-se pecado por nós, sofrendo de forma que tinha tomado pecado por nós, se tornado pecado por nós. E Cristo nos dá a salvação. Que Deus maravilhoso, ó que amor glorioso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus aqui entregou em nossas mãos a vida eterna através do seu sangue precioso. Ou seja, qual é a promessa que nós temos aqui? Nós temos a promessa de vida eterna. Amém. Jesus quer nos dar a vida eterna. Jesus já nos deu a vida eterna lá quando Ele pagou o preço da cruz. Ele vai nos trazer, vai nos dar a vida eterna quando Ele realmente nos tornar glorificados em Jesus Cristo. E para a Ellen White comenta aqui, eu vou ler aqui 2 trechos, ou seja, entregando a própria vida, a sua preciosa vida, Cristo não foi sustentado por triunfantes alegrias, ou seja, havia somente trevas opressoras. O que o oprimia não era o medo da morte, nem a dor nem a vergonha da cruz que causavam inexprimível angústia. Cristo foi o maior dos sofredores, mas seus sofrimentos vinham o quê? Do senso da malignidade do pecado. Jesus sabe o tamanho da malignidade do pecado, o tamanho da extensão do pecado. E muitos querem o quê? Entreter tempo com o pecado, conversa com o pecado. E o que isso ocasiona? Quando nós entretemos conversa com o pecado, quando nós queremos alimentar o pecado, afastamento de Deus. É um afastamento que vai ocorrer o quê? Mais precisamente depois do milênio. Você vai receber o cálice da ira de Deus, porque você não aceitou que Jesus pagou o preço por você. Quando você foge de Jesus, quando você não aceita as santas escrituras, foge da lei de Deus, você está automaticamente declarando que você quer receber o cálice da ira de Deus depois do milênio. Para os ímpios, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, Cristo foi o maior dos sofredores, mas seu sofrimento vinha desse senso do que é o pecado. Ou seja, Cristo viu como é profundo o domínio no pecado do coração humano e quão poucos estariam dispostos a romper com esse poder. Poucos estão dispostos a romper com o pecado. O pecado traz um fascínio, uma alegria, um amor para essas pessoas. E Deus vai entregá-los à própria sorte. Olha o que Ellen White continua dizendo aqui, queridos, que coisa séria. Sabia que, sem o auxílio divino, a humanidade teria que morrer e via multidões perecendo quando poderiam receber o abundante auxílio. É isso, Deus veio dar esse abundante auxílio. Quando Jesus, suspenso da cruz, exclamou: está consumado, o véu do templo rasgou-se em dor de alto a baixo, significando com isso que Deus não mais se encontraria com os sacerdotes no templo, mas para aceitar seus sacrifícios e ordenanças, e também para mostrar que estavam derrubando o muro de separação entre os judeus e os gentios. Amém? Porque aquele muro caiu ali e eu estou incluída, estou enxertada na videira como gentio. Nós somos gentios, mas Cristo nos adotou como filhos, enxertando-nos na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Havia feito a oferta de si mesmo para ambos. E se vieram a ser salvos, ambos precisariam
crer nele como a única oferta pelo pecado, ou seja, que é o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Quando nós vi Cristo em meio a um grande grupo de pessoas, ele buscava gravar-lhes na mente seus ensinos. Esse sempre foi o objetivo de Deus, é gravar em nossa mente a sua lei, gravar em nossa mente as santas escrituras, gravar em nossa vida os seus ensinos, mas infelizmente as pessoas não aceitam e nem querem. Ou seja, durante toda a vida, Cristo havia anunciado ao mundo a decisão das boas novas, não é isso? De misericórdia do Pai, ou seja, de seu amor, cheio de perdão. A salvação para o maior dos pecadores era o tema de seus discursos, de suas conversações, de seus sermões. Jesus só tinha um texto: a salvação do homem, amém. Trazer perdão para as pessoas. Mas agora, com o terrível peso de culpa que carregava, não podia ver a face reconciliadora do Pai. Quando ele disse: Pai, eu me sinto triste até a morte, o afastamento do rosto divino, nesta hora de suprema angústia, entrou em seu coração com uma dor que nunca poderia ser compreendida. Ou seja, temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus, que essa separação fosse o quê? Fosse total. Queridos, a morte que Jesus sofreu é a morte eterna. Não é essa morte soma que Lázaro passou, que outros passaram e que nós podemos também passar. Mas, queridos, era a morte eterna, é a morte que vai ser dada depois do milênio para todos aqueles que são pecadores impenitentes, que querem entreter simpatia pelo pecado. Que Deus realmente possa nos abençoar, que Deus realmente possa nos dar certeza da salvação. Ela conclui dizendo: não é de fato uma estrada de reis esta que estamos andando, ou seja, construída para nela andarem os remidos do Senhor. Ou seja, o que Deus está preparando para nós é uma vida, nós temos uma vida de sofrimento, mas logo, logo nós teremos o quê? Uma vida de plenitude lá na eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus possa realmente nos recompensar, não é isso? Que nós possamos ser cada dia fiéis a Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Eu peço mais uma vez, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like para ajudar o nosso canal na divulgação. O único intento desse canal, mais uma vez eu digo, é conduzir pessoas para os céus. E essa obra é do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Amém.